Irmãos, é uma festa, a gente está aqui, como já falamos, e é o começo de uma caminhada, não é o fim de uma caminhada, é o começo de uma caminhada para esses irmãos. E eu fico feliz, porque foi a decisão tomada ao lado do Pai. Amém? E eu quero falar de um homem na palavra, que também estava numa caminhada, em busca de algo para a sua vida. A gente, irmão, quase todos nós, buscamos algo para preencher aquele vazio que está dentro de nós. E quando a gente encontra o Senhor, Jesus, é algo que muda a nossa vida. Mas de repente quem está fora não consegue perceber essa mudança. Mas quem está dentro entende. E às vezes por querer ajudar os outros, força uma... Como a gente fala, força a barra, quer que as outras pessoas venham para a igreja, quer que as pessoas aceitem o que eu estou fazendo. Mas se alguém faz isso, é por amor. Porque ele experimentou algo que mudou a vida dele. Irmãos, e tem momentos que a gente procura em vários lugares. Em várias religiões, em vários encontros. Porque o ser humano em si, ele tem algo que parece que falta em nós. Agora eu digo para vocês, quando a gente encontra, uma porta se abre. E eu não estou falando de milagres terrenos, mas de vida. De algo que transforma aqui dentro. Algo que quando tu chega em casa, tu dorme em paz. E tem muita gente que está na igreja, não aqui, em tudo quanto é igreja, até aqui dentro mesmo, que não encontrou a paz que excede todo entendimento. E aqui na palavra existe um homem que eu vou ler, que ele estava buscando algo. Ele estava buscando algo na religião, na fé. Ele estava buscando compreender algumas coisas para a vida. Entender o porquê da sua vida, o porquê da nossa existência. Irmãos, a nossa existência é muito breve. E se a gente está passando por esse mundo, não é só para ter um carro, uma casa, casar, ter um monte de filhos e depois morrer. Não, tem muito mais do que isso. E quando a gente entende isso, a nossa vida se torna abundante, como fala o Senhor. Quando a gente compreende a palavra de Deus, a gente compreende vida e vida abundante. Irmãos, a coisa mais difícil aqui que eu fico vendo aqui no trabalho missionário aqui nesse lugar, é que o pessoal pensa que a gente está falando para as pessoas trocarem de igreja. Não, não é para trocar de igreja. A gente está falando para as pessoas encontrarem Jesus. Para as pessoas viverem como Jesus vivia. Para as pessoas caminharem como Jesus caminhava. Para as pessoas se amar da mesma forma que Jesus amava. Só que a gente vem para a vida real, para o mundo real, as pessoas não amam como Jesus ama, não andam como Jesus anda, e tampouco pensa como Jesus pensa. Mas a gente está numa caminhada, querendo viver de acordo com a vontade do Pai. E eu queria ler um texto de um homem aqui. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, do versículo 26 em diante, diz assim. Aqui a gente vai falar de Filipe, que foi chamado por Deus, e de eunuco. Aqui a igreja em Jerusalém, ela estava sendo espalhada pelo mundo, uma grande perseguição, e onde eles iam levando a mensagem de paz. E esses homens foram espalhados para pregar o amor de Deus, a fé em Jesus. Se a gente olhar a palavra de Deus, o tempo todo vai falar de Jesus. E assim diz o texto. Atos capítulo 9, no versículo 26 em diante. É o 8, porque eu estava com a página no 9, né? Pegadinho, no malandro. Vamos lá, capítulo 8, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vai para o sul, pelo caminho que vai
de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado em sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito do Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, ouvindo Filipe parar, subir, convidou ele para subir e sentar-se com ele na carruagem. Versículo 32. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era essa: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como ovelha que fica muda quando corta a sua lã. Ele não disse nada e foi humilhado. E foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário então não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Amém? Irmãos, a gente vê aqui como a mensagem do Senhor foi espalhada. Filipe foi chamado pelo Senhor para anunciar essa mensagem. E o Espírito Santo tocou ele a ir acompanhar um homem que estava caminhando em uma carruagem num lugar onde não tem ninguém. A Bíblia fala ali que era um lugar que não passava muitas pessoas. Um lugar que não era um lugar público, não era um lugar conhecido. E Filipe foi lá e encontrou esse homem. Eu não quero falar de Filipe, eu quero falar do eunuco. A gente vê claramente que era um homem que estava buscando algo, não é? Era um homem de posse. Ele não era um pobretão. Ele tinha uma carruagem. Na época, a carruagem era coisa para pouco. Ele tinha uma Bíblia, um livro da lei ali. Ele tinha algo que era raro. Ele veio, quando fala de Etiópia, na Bíblia, está falando em lugar distante. Não é exatamente o lugar, mas de um lugar muito longe. Esse cara veio de um lugar longe para adorar a Deus em Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque ele precisava de algo na sua vida. Ele precisava entender mais alguma coisa a respeito de Deus. E ele estava voltando de Jerusalém. E a gente vê claramente que ele veio lendo a Escritura insatisfeito. Porque ele não estava compreendendo o que estava lendo. Mas o Senhor levantou um homem que foi ao encontro dele para explicar a palavra. Mas, irmãos, vejam só como existe, igual a esse homem, existe muita gente assim. Que é sincera, que busca a Deus, que quer mais do Senhor, mas não encontra. Que faz tudo certo, mas falta algo dentro de si. Falta algo que muda a sua vida. Falta algo que dá realmente sentido para a sua existência. E esse homem procurou, ele foi longe. Ele foi longe. E ele usou dos seus recursos, usou da sua riqueza, usou do seu tempo. Antigamente não dava para pegar, nesse tempo bíblico não tinha um jatinho, ele não estava no aeroporto. Com certeza essa viagem era muito longa. E ele foi por causa da sua fé. Ele foi porque ele acreditava que existe um mundo além desse mundo.
Ele foi para adorar um Deus que talvez ele não conhecesse muito bem, porque em Jerusalém, quem que adorava ali? Era o povo judeu. E o povo judeu não era muito simpático para quem não era judeu. Mas não interessa, ele foi lá porque ele entendeu que ali existia um Deus. E ele queria esse Deus. Porque lá na Etiópia também tinha sua religião, tinha sua fé. Por que ele não ficou lá? Por que ele foi tão longe? E eu vejo claramente como o Espírito Santo ouve o clamor de muita gente. A gente pensa que, às vezes, o povo de Deus, eu acho ele meio bobinho. Desculpa, posso falar na boa? O crente é um bicho bobo. Eles acham que só Deus só ouve ele, né? Só ele orando, Deus ouve. Não, Deus ouve a todos. Tem muita gente que nunca entrou numa igreja, mas ora com uma vontade e Deus está ouvindo a oração dessa pessoa. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. E esse homem estava buscando algo, e o Espírito Santo viu a necessidade desse homem, viu a busca desse homem, e levou um outro homem de Deus para o encontro dele. E aqui eu quero deixar algumas lições para a nossa vida. Algumas coisas que a gente possa estar aprendendo com esse eunuco, com esse homem que buscava. Uma das lições que eu vejo nesse texto é que Deus manda pessoas. Amém? Deus manda pessoas. Irmãos, Deus mandou uma pessoa lá na minha casa para falar de Jesus para mim. Aqui está meu tio que sabe. Hoje eu estou bobo, aqui tem meu tio aqui, não é fraco a coisa. Tio Celso, tia Silva. Família aqui. Lá na Barra tinha uma senhora, Dona Terezinha, eles conhecem. A filha dela, Mirelle, foi lá pregar a palavra, me convidar para vir para a igreja. Porque Deus viu em mim que eu queria mais algo de Deus. Irmãos, antes de vir para cá, eu fui em outros lugares, eu estudei, fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fiz catequese, crisma, fui testemunho de Jeová, fui o que dava para ser, eu queria saber que existe alguma coisa aí que eu preciso aprender. Movimento carismático, movimento sem carisma, movimento sem nada, sei lá, tem um monte de nome agora. Missa com padre, sem padre. Grupo de oração, grupo sem oração, grupo de bagunça, a gente estava em tudo. Mas eu queria algo do Senhor. Fui procurar naquelas coisas místicas também, aqui a nossa cidade, se a gente dá uma piscada, veio um cara meio... porque eu queria preencher o vazio existencial que estava no meu coração. E quando eu fui encontrado por esses irmãos e me levaram à igreja, e lá eu comecei a aprender da palavra. Eu entendi que Deus manda pessoas. Deus mandou uma pessoa no lugar distante. Lá na Barra não tinha nada de igreja batista, nunca teve, ainda não tem. É um sonho nosso, a gente vai botar uma igreja batista lá na Barra, amém? Eu vou botar uma igreja batista lá, se Deus quiser, a gente vai ter um grande templo lá. Vamos apanhar um pouco, mas vai dar certo. Porque, irmão, se fosse batizar lá no Rio da Barra, como o pessoal queria, eu acho que nem eu aguentava de tanto rir. Eu me lembro quando foram ver o batismo lá das minhas primas, meu Deus, a dona Araci ria, cara. E eu não me aguentei, ria junto. Estou lá, levando um caldo do pastor. Dando um caldo lá, boca aberta, tanso. Mas uma coisa eu sei, Deus mandou pessoas. E Deus tem mandado todo dia pessoas ao nosso encontro. Engraçado é o crente que se desvia do Senhor. Não tem jeito, Deus te cerca. Tu está em um lugar que tu imagina que não tem cristão, e aí vem aquele bendito homem de Deus e diz, tu é crente, né? Poxa, cara, sai daqui. As pessoas descobrem a gente. As pessoas descobrem. E a gente é cercado, por mais que a gente não espere, por pessoas que servem ao Senhor. Por quê? Porque Jesus te ama. Deus prova seu amor para conosco, sendo nós pecadores. A gente pode ser o maior falho do mundo, a gente tem um monte de problema, mas o Senhor nos ama com as nossas falhas, com os nossos problemas. Porque a salvação vem pela graça. E o que é graça? Presente de Deus. A palavra diz, pela graça nós somos salvos. Não vem de vós, é um dom de Deus. Ontem foi falado muito isso. É um presente do Senhor. Então, uma das lições que eu quero que a gente grave no coração é que você está sendo cercado por homens de Deus e mulheres de Deus que estão orando por você. E também vocês podem ser esse homem e essa mulher de Deus para levar a palavra de vida para muita gente que está aí sem sentido, desanimado da fé, não acreditando em mais nada. O que eu mais encontro hoje na igreja ou fora da igreja, pessoas que desacreditaram em tudo.
Pessoas que já viveram intensamente uma fé e hoje não querem acreditar em mais nada porque se decepcionaram. Mas não foi com Jesus, foi com igreja. E igreja, irmão, como eu falo e repito, é uma máquina de moer gente. Igreja machuca muita gente, mas o nosso Deus não machuca, amém? O nosso Deus não machuca. E às vezes a gente é machucado pelo nosso orgulho, nossas vaidades, nossos desejos. Eu queria cantar no louvor, e o pastor não deixou. E tu também, desafinado, nunca vai cantar. Não sabe tocar. Meu irmão, meu sonho era tocar no louvor. Sabe tocar? Não. Sabe cantar? Não. Então continua sonhando. Mas se a pessoa estudar e buscar no Senhor, ela pode chegar. Só que o pessoal quer aprender tudo no vapt-vupt, assim na hora. Acha que é mágico, assim, recebeu. Não é assim, irmão, tem que batalhar, tem que estudar, tem que ir à luta. Tem que suar para aprender muita coisa. Então, irmão, muita gente se decepciona por causa das suas vaidades e com pessoas vaidosas também, pessoas que realmente pisaram em você. Mas não deixa isso te afastar do Senhor. Não deixa isso te afastar daquele que dá vida. Não deixa isso te afastar daquilo que realmente é a razão da nossa existência. Cristo, o Senhor. Amém? Irmãos, esses irmãos que estão aí, que vieram se batizar, foi uma luta. Foi uma luta. Não foi tão fácil assim. É tão bonito agora no vídeo, na foto. É igual a Facebook, tudo feliz, né? Facebook é outro mundo, cara. Não existe aquilo ali. Todo mundo é perfeito. Não é assim o mundo real. Mas quando a gente bota o Senhor em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Amém? Outra lição que eu queria que a gente aprendesse aqui, desse texto, é ser humilde. Esse homem era um alto funcionário. Com certeza Filipe, ele era cristão, e cristão geralmente se veste mal, ele devia estar andando a pé, com até os... Vocês são do tempo que a gente andava de... Hoje sandália havaiana é coisa da moda, né? Hoje é caro. Hoje eu fui no shopping, eu ri, cara. Tinha uma estante só de sandália havaiana. Só uma loja de sandália havaiana. Antigamente sandália havaiana, meu irmão, era só para apanhar com ela. O bom da sandália havaiana é que dá para botar um prego. Ela tem uma vantagem. Vai dizer quem nunca botou um prego na sandália havaiana? Não, hoje é artigo de luxo. Não, hoje é artigo de luxo. Olha, irmão, escuta só o que eu estou falando. Daqui a pouco vocês vão ver o lançamento da sandália havaiana com prego. Top de linha. Ó, essa aqui vem com prego. Não precisa nem mais tu colocar o prego. Um prego galvanizado, um prego bom, que acompanha. Vem um kit. Porque a sandália havaiana tem uma vantagem. A gente ia em tudo quanto é lugar, pulava pedra, ela era multiuso. Então, irmãos, o que acontece aqui, voltando aqui, esquece a sandália havaiana? Que a gente deve ser humilde. A gente deve aprender mais e mais do Senhor. A gente deve buscar mais e mais de Deus. Esse homem era rico. Esse homem, como eu estava falando de Filipe, ele andava a pé, tal, devia estar sujo. Esse eunuco perguntou se tu pode me ensinar? E ele convidou ele a entrar naquela carruagem. E ali ele começou a explicar da palavra de Deus. Explicou quem era aquele homem que tinha sofrido. Ele explicou que era Cristo. Mas o que eu fico impressionado é que esse eunuco podia mandar passar o flanelinha. Ô moço, está entendendo? Sai fora, vaza. Não tenho nada, não tem nenhuma moeda, moço. Um dia eu fui entregar panfleto aqui no terminal, o pessoal não tem nada para dar. Não, é de graça. Olha, se eu voltasse pegando o panfleto que eu estava dando, eu acho que eu ganhava um troco. Eu me segurei, eu fiquei tentado, digo a verdade. Porque o pessoal dava e ficava com a moedinha pensando que ia receber. O pessoal não está acostumado com o de graça, com o presente. Ontem, no encontro de jovens, eles estavam falando, toda a igreja cobra para fazer lanche. E aí tem um bocudo daqui que falou, não, a nossa é de graça. Quase apanhei ontem. Quase apanhei. Irmãos, esse homem foi humilde e aceitou entrar lá na carruagem, o Filipe. Aceitou aprender um pouco da palavra, reconheceu que ele não conhecia, que ele não sabia. E entendeu que ele podia explicar. E a gente vive num mundo que todo mundo acha que já sabe tudo. A gente vai falar de Jesus e as pessoas, não, já tem a minha religião, já tem a minha fé. Irmão, não vai tirar pedaço, conhecer mais da Bíblia, tira pedaço. Conhecer um pouquinho mais da Bíblia, amém, glória a Deus, não tira. A gente conhecendo cada dia mais a palavra de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos limpando, ela vai nos ensinando.
Esse homem, ele se humilhou e aceitou o ensino daquele camarada. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: a Escritura de Deus é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, coordenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia nos ensina a maneira certa de viver, a Bíblia nos ensina a maneira certa de agir, a Bíblia nos ensina como passar por esse mundo de maneira de cabeça erguida. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa aprender mais da palavra. E nessas horas a gente tem que parar de dizer assim: eu já sei tudo. Não, eu preciso aprender. Eu falo para vocês, eu preciso aprender muito. Eu não sei tanta coisa, mas eu preciso aprender muito, muito. E nós todos precisamos aprender cada dia mais da palavra. Só que a palavra, ela é viva. E quando a gente se reúne em grupo, o Espírito Santo fala através da sua palavra. A coisa mais linda que tinha aqui é esse grupo fazendo estudo bíblico, se preparando para o batismo. Parecia uma conferência teológica, surgia cada tema, cada situação, se Adão tinha umbigo. Vamos pensar se Adão tinha umbigo ou não. Né? Então, coisas assim, porque era gostoso estudar a palavra de Deus. Era gostoso saber o que Deus tem para nossas vidas. É gostoso saber o plano de Deus. E esse eunuco começou a escutar, começou a absorver, começou a entender. E o que aconteceu no final? Ele compreendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por outro ponto aqui para a gente encerrar. Primeiro aqui que eu falei é aceitar ajuda. Outro é ser humilde. E por último, abrace as oportunidades que Deus te dá. Esse homem abraçou uma oportunidade e falou: tem água agora aqui, posso ser batizado? Tu crê? Creio. Então eu não vou perder essa oportunidade. Porque o Filipe ali pregou Jesus não para levar ele para a igreja dele, porque os dois nunca mais se viram, vão se ver na glória, já se viram lá na glória. Mas às vezes a gente perde a oportunidade do Senhor de crescer na fé, de andar com Deus, de se aperfeiçoar no caminho do Senhor. De repente você está aqui, viu isso tudo. Aproveite essa oportunidade para tu crescer mais com Deus. Isso não tira pedaço. Aproveite essa oportunidade para aprender mais, andar junto. E receber da glória de Deus o amor, que a gente possa, o amor de Deus, o amor dos irmãos, que a gente possa entender isso, caminhar junto. Irmãos, tem muita gente que perde oportunidades de ouro que o Senhor tem dado, pessoas que são maravilhosas, que estão ao teu lado, que querem andar contigo, mas eles não sabem como, e você não deixa. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, amém? Deixa Deus trabalhar no teu coração. O pessoal que foi batizado, deixa Deus fazer com que vocês cresçam cada dia mais, vocês vão crescer muito. Essa família que trouxe a criança aqui, eu dou glória a Deus por isso, porque elas sabem que só com o Senhor, que seu filho vai estar no caminho certo. Porque não é pela nossa força, irmão, a gente não consegue fazer muita coisa, mas quando Deus está cuidando das coisas, há um grande milagre. Então aproveite as oportunidades. Esse homem aproveitou uma oportunidade e abraçou com tudo. E se jogou e disse: eu quero isso para a minha vida. E depois a palavra diz que ele voltou feliz para casa, não foi? Porque ele não estava feliz até aqui. Ele foi para Jerusalém, ele fez todo o ritual que ele tinha que fazer, ele pagou tudo que ele tinha que pagar, mas estava com um nó na garganta. Estava com vazio dentro do peito. E depois desse momento, que ele começou uma caminhada ao lado do Senhor, ele voltou feliz para sua casa. E é isso que eu quero deixar para a igreja hoje à noite aqui. Que você possa viver realmente uma fé viva, uma fé que transforma, uma fé que te dá alegria de chegar em casa. Eu sou filho de Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Eu sei por que eu existo. Eu não quero uma fé baseada em religião, que vem, vai para casa vazio. Não, isso aí não é fé. Fé é aquilo que te dá vida, e fé é aquilo que produz em ti luz. Que as pessoas enxerguem em ti, esse cara tem alguma coisa diferente, e não é o mau gosto, como eu falo. Que muita gente acha que ser crente é ter mau gosto de moda, né? Que coisa. Não é isso. Que a gente seja diferente no nosso agir. Que a gente seja diferente nas atitudes reais de um filho de Deus. Mas que a gente não possa querer também ser perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Não é para ser um legalista. Não, agora eu sou perfeito. Não, tu não vai aguentar. A gente tem que ser amoroso. A gente tem que ser gracioso. A gente tem que ser misericordioso.
Quando a gente for assim, a glória de Deus vem sobre a nossa vida. E isso, irmãos, é caminhar junto, é orar junto, é andar como uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que se ama. Hoje eu fiquei muito feliz porque todos fizeram a sua parte lá naquele churrasco. E olha que teve comida, irmão. Teve comida. Meu Deus, foi até pecado da gula aquele negócio lá. Porque todos fizeram a sua parte. Todos se ajudaram. Todos se apoiaram. Isso é igreja. A igreja do primeiro século, ela impactou o mundo pelo amor, não foi por grandes títulos, não foi por grandes templos, não foi por um grupo de louvor, foi pelo amor, pela unidade, por caminhar junto. Mas enquanto a igreja foi esse momento de comunhão de nuca, a gente nunca vai conseguir ser essa igreja. A gente só vai ser essa igreja quando a gente começar a caminhar junto. E permitir que o outro entre na nossa vida. Porque a gente anda com medo, irmão. O mundo anda nos assustando. Eu vou ficar na minha, porque se souber quem eu sou, estraga tudo. Aí o que acontece? A gente começa a criar um grupo de pessoas. Tu faz de conta que eu te entendo, e tu faz de conta que me entende, e a gente volta feliz para casa. Não funciona assim. Agora, quando a gente se abre para Deus, milagres acontecem na nossa vida. E a paz que excede todo entendimento invade o teu coração. Porque tu não anda por aparência, tu anda por Jesus.